Olá, bom dia, graça e paz, amém? Chegamos na nossa jornada do relógio de oração em Romanos, capítulo 3. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando algo muito interessante, né? Eu queria compartilhar com vocês, né? Ele vai falar aqui sobre o privilégio dos judeus. Judeus e gentios estão perdidos, judeus e gentios estão sem salvação, judeus e gentios estão à deriva. Mas ele vai falar aqui numa pergunta que ele faz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque ser judeu e ter a aliança da circuncisão tinha muita vantagem. O problema é que os judeus eles não estavam sabendo usar essa vantagem, porque eles haviam se tornado, vamos dizer assim, arrogantes e presunçosos. Eles sabiam o que devia fazer, mas por causa da arrogância e da presunção não conseguiam fazer. Eles ensinavam aos outros, mas não ensinavam a eles mesmos. Então, por causa disso, não há diferença entre o judeu e o gentil. Ambos estavam debaixo do pecado, estavam sem esperança alguma de serem justificados pelas obras da lei ou por algo feito pelo homem. Então, realmente, a salvação só poderia ser feita da parte de Deus. E Deus fez isso muito bem, enviando Jesus Cristo. Amém? Então, a salvação ela é impossível para o homem se salvar. O homem só pode ser salvo quando ele entende o propósito de Deus e recebe a salvação de Deus através de Jesus Cristo, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador e crendo no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então é muito importante nós entendermos isso aqui e buscarmos isso aqui, né? Porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, né? Mas eles, por não praticarem a palavra, se tornaram incrédulos. E a incredulidade deles não pode aniquilar a fidelidade de Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Paulo vai aqui no capítulo 3 exatamente fundamentar, né, a questão que a salvação ela vem através da fé em Jesus Cristo. Não através da observação de algumas práticas, não através de preceitos, tais como faça, não faça, coma, não coma, mas sim através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz assim: se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo sobre nós a ira? Falo como um homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Mas se pela minha mentira mudou ainda mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bem. A condenação desse é justa. Somente porque Paulo fala que a justiça ela não era mais fundamentada na lei e sim baseada na fé, muitos daqueles que queriam estabelecer a lei, eles vinham, imitiam e diziam que Paulo afirmava que era necessário fazer mais males, já que não tinha mais que observar a lei. E não era isso que Paulo dizia. Na verdade, o que essas pessoas que falavam isso faziam, eles tinham uma mal compreensão da justiça que vem mediante a fé. E ainda hoje existe isso, uma má compreensão da justiça que é mediante a fé. Porque a justiça que é mediante a fé, ela vai nos levar a vivermos o estilo de vida que Deus realmente deseja e o desejo e o estilo de vida que realmente importa para que sejamos salvos. Então, é muito importante nós entendermos isso, que por nós mesmos, sejam judeus, sejam gregos, não temos condição de nos salvar, porque todos estamos debaixo do pecado. A graça, ela vem nos alcançar, mas todos nós estamos debaixo do pecado, né? Não existe um justo, não existe um sequer fundamentado na sua própria justiça, fundamentado nas suas obras, amém? Não há ninguém que busque a Deus por si mesmo. Todos se extraviaram, disse ele no versículo 12 do capítulo 3, e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, nem judeu, nem grego. Diz a sua garganta é sepulcro aberto.
Com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Veja, muitas vezes nós temos que lidar com a nossa língua. Porque vida e morte está no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Nós precisamos prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca. Às vezes a gente presta muita atenção nas palavras que saem da boca do próximo, mas esquecemos de dar atenção às palavras que saem da nossa boca. Eu vou comer do fruto das minhas palavras e não do fruto das palavras do meu próximo. Então Paulo diz aqui, olha, a garganta deles é como sepulcro aberto. Por quê? Porque a fala é somente uma fala de bajulação, não é uma fala de verdade, não é uma fala autêntica. E nós temos que ter cuidado com isso. No versículo 16 ele diz, e seus caminhos há destruição e miséria. Claro, se você fala errado, você vai viver errado. Se você vai viver errado, você vai colher errado. Se você colher errado, não vai ter paz e alegria. Vai ter condenação, vai ter muita miséria, vai ter destruição. E o versículo 17 diz, não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada como um pedagogo, para fazer com que o homem, o judeu, ele buscasse o seu Salvador. Mas quando o seu Salvador se manifestou, ele o rejeitou. Exatamente por causa da sua cegueira espiritual, exatamente por causa da sua morte espiritual, exatamente por causa da sua vida distante de Deus. Então, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21, louvado seja Deus, a justificação que vem pela fé em Jesus Cristo. E Paulo aqui ele vai arrebentar com tudo, aleluia, amém? Mas Paulo diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Essa justiça que é pela fé, irmãos, quem testemunha delas é a lei e o profeta. O Velho Testamento era quem anunciava essa verdade. Isto é, a justiça de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, aleluia. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, louvado seja Deus, amém? Ao qual Deus propôs como propiciação, versículo 25. Essa palavra propiciação, irmãos, é uma palavra que muitas vezes nós não entendemos, significa pagamento. Quem pagou a minha dívida, quem pagou a tua dívida, foi Jesus, morrendo por nós na cruz. Quem nos santificou, quem te santifica é Jesus, pelo seu Espírito que vem habitar em nós. E quem nos justificou e quem nos justifica, irmãos, é Jesus, porque morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Amém? Então ele se tornou não somente o justo, mas também se tornou o justificador. Amém? É Deus quem nos justifica, porque Jesus foi quem morreu por nós. Então Paulo vai perguntar, onde está a jactância? Aonde está o orgulho? Aonde está a autossuficiência? Aonde está a obra, seja do judeu ou do gentil, para dizer, eu posso ser salvo pelos meus próprios atos, eu posso ser salvo pelas minhas próprias obras, eu posso ser salvo pelas minhas próprias condutas. Paulo diz, isso foi extinguido, isso não existe. Amém? Onde está logo a jactância? Ele diz, é excluída. E ele diz, por qual lei? Das obras? Ele vai dizer, não, porque você não é salvo pelas obras, mas pela lei da fé. Versículo 28, ele diz, concluímos. Capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, ele diz que todos estão perdidos. No capítulo 3, na fundamentação da justificação pela fé, ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aleluia! É a fé quem nos justifica e louvado seja Deus. É a fé quem nos leva a viver em novidade de vida. Amém? Então ele diz aqui no versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Ele diz, dos gentios também, certamente os judeus ficavam bravos com isso. Amém?
Se Deus é um só que justifica pela fé os judeus ou a circuncisão e por meio da fé os gentios ou a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz, de forma nenhuma. Antes a estabelecemos. Por que nós estabelecemos a lei? Porque Jesus cumpriu a lei e quando nós cremos em Jesus é como se nós mesmos tivéssemos cumprido a lei nele. E louvado seja Deus, a lei foi estabelecida. Agora, quando nós morremos em Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele, irmãos, nós agora estamos vivendo debaixo da graça, somos guiados pelo Espírito, amém? E precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Não é mais cumprir ordenanças tais como não pegues, não toques, não manuseis, mas é viver essa vida nova. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos desenvolver íntima comunhão com Deus e com Sua Palavra e precisamos nos amar uns aos outros. Faça isso e você será bem-aventurado. Amém? Então que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração. Eu espero você e sua família. Convide pelo menos uns 2 amigos. Leve uma pessoa com você no carro e ligue para 10 ou 5 pessoas para nós estarmos juntos, para recebermos uma palavra da parte de Deus. 2020 é o ano de dupla honra. Que Deus te abençoe.